Sabe, meu querido amigo Paulinho, uma pessoa, e de repente eu ouvi aqueles gritos de socorro, socorro, socorro. Era uma criança pedindo socorro. E ele, Tiquinho, meu noivo, magrinho, mirradinho, não atleta. As pessoas zombavam. Teve gente da minha família que o apelidou de escultor de suspiros. O Tiquinho, ele resolveu cair naquelas águas da enchente para tentar salvar aquela criança. E aí eu vi com os meus próprios olhos. Quem viu tudo isso foi a Pietra. E ela vem contar essa história hoje nos detalhes. Não perca essa história. É linda. Eu posso te garantir que ela é linda. Então você vai ouvir do comecinho até o fim. Antes, porém, deixa-me fazer um pedido a você. Seja membro do nosso canal. Isso para mim é muito, muito importante. Se inscreva no canal. Acione o sininho para que você seja comunicado a cada nova história que pintar por aqui. E atenção, atenção. O nosso WhatsApp já está funcionando. Gente, eu sei que ficou um período, o WhatsApp ficou um período sem funcionar direito, ok? Mas agora está tudo ok. Use o nosso WhatsApp para mandar a mensagem, mandar o alô. E esse WhatsApp também é a nossa chave Pix. Então anote o telefone. É São Paulo 951336677. 951336677. No ar, mais uma história impressionante aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Pietra. E eu nunca imaginei, sabe, Paulinho, que um dia tão comum fosse virar uma lembrança que ainda hoje aperta o meu peito. Sempre que chove forte na cidade, a minha mente volta para aquela tarde como se o tempo tivesse decidido me testar sem aviso. Mas antes de eu começar a narrar a minha história, eu quero contar sobre o meu relacionamento com ele. O apelido dele é Tiquinho. E tinha um porquê do apelido dele ser Tiquinho. Porque, na verdade, o Tiquinho, ele sempre foi um homem fininho, magrinho. E é exatamente por isso que ele acabou ganhando determinados apelidos. Catatal, Girino. Tinha um que o ofendia muito e às vezes arrancava até um riso da minha parte. Foi um primo meu que colocou o apelido dele de escultor de suspiro. Eu achava engraçado escultor de suspiro porque eu sei que o suspiro é bem trabalhado. E como ele trabalhava ainda com gesso na época, o pessoal falou, isso não é gesseiro não, é escultor de suspiro, pelo tamanho dele. Ele era mirrado, ele era magro, ele era pequeno. Mas o Tiquinho, que na verdade o nome dele nada tinha a ver com o apelido, ele era o amor da minha vida. Mas as pessoas consideravam engraçado o nosso relacionamento, porque eu sou uma mulher alta, eu sou uma mulher, para mulher, eu tenho 1,70 m e 90 quilos. Então, imaginem, sabe, falando de mim agora, eu sou uma mulher corpulenta, 1,70 m, 90 quilos, e o Tiquinho, cujo nome verdadeiro é Henrique, o Tiquinho, fininho, magrinho, o escultor de suspiros. Então ficava engraçado o casal. Mas olha, Paulinho,
eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu não trocava o meu Tiquinho por absolutamente nada e nem ninguém. Sem dúvida que o Tiquinho, ele era o amor da minha vida. O homem que eu havia escolhido para mim. Embora nós tivéssemos, através das outras pessoas, essas brincadeiras, algumas apenas pelo bom humor e outras até pela maldade. Lá vem um casal. Escultor de suspiro, e aí falavam de mim. Mas eu prefiro que você me chame de Pietra. Deu para entender a diferença do casal e como nós chamávamos a atenção? Eu acho que deu para que o teu ouvinte tivesse uma ideia. Mas eu agora vou entrar especificamente naquele dia. Naquele dia, eu tinha ido ao centro da cidade e havia um motivo especial. Me fazendo acompanhar do amor da minha vida, o Tiquinho. O céu começou a escurecer, era verão, sabe, Paulinho? E sabe quando o céu começa a escurecer rápido demais? De repente eu fui observando que um vento, sabe quando o vento muda? Estava assim um dia quente, calor, mas de repente bateu um ventinho frio, a gente fala vento de chuva. Chegou aquela sensação do vento de chuva, uma sensação estranha e até fora de lugar, mesmo quando tudo parecia normal. E eu e o Tiquinho, meu noivo, nós estávamos ali andando pelo centro. Sim, nada de especial, mas planejado sim, porque nós tínhamos sido convidados para sermos padrinhos de um casamento civil ou uma amiga em comum. Algo simples. Na verdade, não haveria assim cerimônia religiosa. Nós seríamos padrinhos de cartório. Então Tiquinho já tinha escolhido a roupa com a qual ele ia, que era um terno, e eu estava atrás de um vestido assim mais na base do social, porque eu ia ser madrinha de casamento em cartório. Mas você sabe, o dinheiro de gente simples como eu é um dinheiro curto, então eu estava procurando também um vestido que fosse social, mas que fosse simples. Era coisa para a gente usar no cartório. Eu queria estar bonita, eu queria estar adequada para aquele momento que eu iria viver. Eu queria sentir que eu fazia jus ao convite. Isso, eu queria fazer jus àquele convite daquela amiga. O Tiquinho, comigo, sorria pacientemente, ele era um amor de pessoa. Ele sorria pacientemente e ele nunca reclamava, sabe? Eu sempre o amei exatamente por isso. Ele nunca demonstrava pressa. Quando ele estava comigo, ele ficava à minha disposição. Então as pessoas, elas não entendiam. Mas peraí, Pietra, você não acha que você é muito grande pro Tiquinho? Sabe, eu sabia que as pessoas estavam falando mal de mim e mal dele também. Porque eu tinha 1,70 m, 90 quilos, e ele, um catatal, como a turma falava. O escultor de suspiro, conforme alguns também falavam. Eu sabia que havia um tom de maldade naquilo tudo, mas ninguém sabia como era o nosso relacionamento na intimidade. O Tiquinho, ele era um amor de pessoa, me completava em tudo. Não, ele estava longe de ser o atleta. Ele, lógico, não praticava esporte e nem precisava, porque ele não engordava em hipótese alguma. E outra coisa, sempre disposto, sem nunca reclamar, sempre pronto para servir. Eu estava escolhendo, você sabe como é que a mulher em dia de escolher vestido? Bate a dúvida, ainda mais eu, que sou assim grande. Então eu fiquei, passa numa loja, passa na outra, você experimenta, não serve, você fica com raiva. E ele ali, não, Pietra, tudo bem, você sabe que homem não tem muita paciência para essas coisas. Às vezes a pessoa começa a implicar, vai, Pietra, escolhe logo, né? Não, ele não, o Tiquinho não. Não, tudo bem, Pietra, tem que ver com calma mesmo. E outra coisa, eu não vou trabalhar hoje à tarde.
eu tirei essa tarde só para te acompanhar, meu amor. A gente tem todo o tempo do mundo, ele respondia. Então, era por isso que eu era tão apaixonada pelo Tiquinho. Era por isso que eu gostava tanto dele. Ele estava ali do meu lado, pronto, sempre pronto para estar comigo sem me apressar. Sim, o centro da cidade, como sempre, lotado. Aquele movimento típico do final de tarde. Pessoas indo, pessoas vindo. Ainda mais naquele momento, né? Nós estávamos no finzinho de novembro, quase dezembro. Muita gente já fazendo compra de fim de ano, sacolas nas mãos, vendedores chamando a atenção nas portas das lojas. Entra aqui, batendo palmas. Entra aqui, precinho especial. Olha o vestido, moça. Tá procurando um vestido, moça? Aquela correria toda. Pessoas indo, vindo. O céu ainda estava claro, mas havia algo diferente no ar. Eu já disse, um vento assim mais frio, um vento repentino, que fazia com que as vitrines refletissem nuvens que eu não lembrava de ter visto minutos antes. Sabe quando o tempo começa a mudar? Aí entrei numa loja a mais, cheiro de tecido novo misturado com perfume. A vendedora apareceu rápido, animada demais. Oi, boa tarde, no que eu posso já ajudar? Eu já tinha visto um monte. Aí eu pedi os vestidos, depois conjuntos, eu não sabia bem ao certo o que eu queria. Depois eu voltei para os vestidos, é a mulher e o Tiquinho ali. Escolhi uma cor, mudava de ideia, vestia, me olhava no espelho, franzia a testa, balançava a cabeça. Nada parecia certo. E quando parecia certo, o meu tamanho, né, Paulinho? Ah, se eu tivesse o corpo do Tiquinho, nada dava certo, parece. Enquanto isso, do lado de fora o tempo que começava a mudar de verdade. E eu só percebi quando eu ouvi o primeiro trovão que chegou. Não foi alto, mas foi aquele trovão grave, como se tivesse vindo de dentro do chão. A vendedora olhou discretamente para a porta de vidro. O Henrique, meu noivo, Tiquinho, conforme eu estou chamando, levantou a cabeça da cadeira onde ele estava sentado e falou, fez aquele comentário dele: eu acho que vai chover. Sempre chove quando eu vou comprar roupa, eu falei, tentando brincar e fazer uma piada. Continuei provando, experimentando. A luz da loja parecia mais fria agora. O barulho da rua foi ficando abafado, sendo substituído pelo som dos primeiros pingos batendo no vidro da loja. Em poucos minutos, a chuva deixou de ser aviso e virou decisão. Veio primeiro uma chuva assim fina, que foi aumentando, que foi engrossando. Clarões começaram a cortar o céu, seguidos por trovões. A porta da loja chegou a tremer no momento a vitrine. Nossa! Eu murmurei, indo até a frente da loja. A rua já não era a mesma. A água começou a escorrer pelas laterais, ainda pouca, na verdade, formando pequenas correntes, pequenas enxurradas. Pessoas começaram a correr, algumas entrando às pressas nas lojas, as outras tentando se proteger debaixo de marquises. Foi então que, talvez por cansaço ou intuição, eu vi um vestido. Lindo, discreto, pendurado. Se esse aqui servir, é esse aqui que vai. Moça, posso provar esse? Eu já estava com pressa. Sabe quando você já está ansiosa? A moça pegou o vestido, entrei no provador. O que você achou, Tiquinho? Caiu em cima, amor. Ele estava sempre pronto para me incentivar. Amor, caiu em cima. É esse. Falei decidida. Eu já estava desesperada com o tempo se formando daquele jeito e chuva já caindo. A vendedora sorriu, satisfeita. A vendedora, quando você fala, é esse, né? Fala, ufa. Ela não diz isso, mas você imagina ela fazendo, ufa, graças a Deus. Então a vendedora sorriu, satisfeita. Henrique se levantou aliviado. Pagamos rápido.
Só que quando nós pegamos o pacote com o vestido, o som da chuva agora já era mais forte e constante. Nossa, a chuva aumentou. Já era um barulho quase ensurdecedor. Quando nós nos aproximamos da porta para sairmos, eu senti até um frio na barriga, que não tinha nada a ver com o clima. Mas a rua, que antes tinha uma enxurradinha, nossa, quanta água, assim rápido. Alguém comentou, são os bueiros que ficam tapados e entupidos. A rua estava alagada, na verdade. Mas não era só a água escorrendo. Não era só a água que estava escorrendo, não. A rua estava alagada, mas não era só a água. Era a correnteza. Meu Deus, Paulinho, quando eu vi, a água havia acumulado de um modo, de uma forma, começou a formar um riacho, um rio. Sabe aquela água escura, forte, marrom, violenta? O nível subia visivelmente e começou a trazer aquela sujeira toda da rua, né? Sacolas vazias, lixos, pedaços de papelão, de madeira. Um carro parado assim à frente já tinha água, que estava até mexendo o carro, sabe? Meio querendo arrastar o carro. Foi quando o Tiquinho falou para mim, amor, a gente não vai conseguir sair agora. Eu segurei os braços do Tiquinho instintivamente. Falei para ele, é melhor esperar. Eu falei, ele concordou, sério e observando a rua com atenção. Raios continuavam cortando o céu. O trovão parecia mais perto da gente, como se a cidade inteira estivesse sendo engolida por aquele temporal repetindo. E foi nesse momento, no meio do barulho da chuva, que eu ouvi algo que não combinava com o resto. Uma voz infantil gritando, socorro! Eu escutei. Era uma voz infantil, uma voz de criança. Socorro! Me ajuda! A voz de uma criança. Socorro! Me ajuda! Meu coração disparou. No começo, eu achei até que fosse impressão. Sei lá, passou pela minha cabeça que pudesse ser alguém brincando, mas o grito veio de novo, mais alto, mais desesperado. Socorro! Era uma voz de uma criança, um menino. Eu caminhei até mais perto do vidro, forçando o olhar entre a água que escorria, e foi quando eu não apenas ouvi, mas eu também vi. Era um garoto, era um menino mesmo. Era um menino, eu vi. Pequeno, magro, sendo arrastado, levado por aquela corredeira d'água, por aquela correnteza d'água. A criança parecia um pacote também. A criança parecia um daqueles pacotes, um pedaço de papelão sendo arrastado. E naquele momento, naquele instante, antes mesmo de entender o que estava acontecendo, eu soube. Aquela tarde comum nunca mais sairia de mim. O menino, ele era pequeno demais para aquela água toda. Ele girava, ele sumia por um segundo, ele reaparecia mais à frente, como se a correnteza estivesse brincando com ele. Os braços se agitavam desordenadamente, ele tentando agarrar qualquer coisa que não existia para ele agarrar. A camisa colada no corpo magro e aquela água pesada, água com lama. Eu falei pro Tiquinho, mas eu chamei ele de Henrique nessa hora. Henrique, a minha voz, sabe quando a voz sai num sussurro? Eu falei assim, Henrique, olha ali. Eu estava vendo um menino. Eu não apenas escutava o grito dele, mas eu estava vendo o menino. Aí eu falei, Henrique, olha ali, Henrique. Olha ali, Henrique.
ele se aproximou do vidro. Ele não disse nada de imediato. Eu senti o corpo dele se enrijecer ao meu lado, como se algo tivesse se encaixado dentro dele. Num segundo silencioso, outras pessoas dentro da loja começaram a perceber também. Alguém levou a mão assim à boca, uma senhora, uma mulher. Ela levou a mão na boca de pavor e falou: meu Deus, meu Deus. Ela disse aquilo de uma forma assim desesperada, sabe? Meu Deus, porque a cena era para isso. O barulho da chuva parecia ter diminuído, mas eu sabia que não tinha. Era o meu mundo que estava se estreitando. Socorro! Socorro! O grito veio de novo, mais fraco, porém agora. E antes que eu pudesse pensar, antes que o medo virasse palavra, Henrique, o Tiquinho, o meu magrinho, o Tiquinho, ele, o escultor de suspiro, o pequenininho, o Tiquinho, o meu noivo, a voz firme, decidida, como se aquilo já tivesse resolvido dentro dele. Eu vou salvar esse menino, ele gritou pra mim, eu vou salvar esse menino. E o meu coração parou. Não, Henrique, eu gritei, segurando o Henrique pelo braço, eu segurei com força. Não, Henrique, não. Ele me olhou pela primeira vez desde que ele tinha visto um menino. E desta vez os olhos estavam sérios, focados de um jeito que eu nunca tinha visto antes nele, Henrique. E ele disse: Pietra, eu vou salvar o menino, ele vai morrer. Não, Henrique, a gente chama ajuda. Eu falei para ele desesperada, a gente chama os bombeiros, alguém virá. Não dá tempo, Pietra. Ele me disse. Outras pessoas começaram a gritar também: não faz isso, rapaz, é muito perigoso. Espere os bombeiros, a gente não tem experiência, a água tá muito forte, tá levando tudo. Mas ele, Henrique, que já não escutava a mim e mais ninguém, ele soltou a minha mão devagar, como se aquilo doesse nele também. Confia em mim, disse num tom baixo, quase um pedido, e ele correu. Henrique, não vá! Henrique, não vá! Ele correu. Ele é tão pequeno, ele é tão magro. Ele é o Tiquinho, ele não tem força. Eu acho que ele nem sabe nadar. E eu vi quando ele atravessou a porta da loja como se estivesse cruzando uma fronteira invisível. E do lado de fora, a chuva parecia ainda mais forte. A água engoliu os pés dele no mesmo instante em que ele tocou a rua. Henrique, eu gritei! Henrique, não vá! A correnteza não era só água, era força, era peso, era raiva acumulada de tudo que tinha descido com ela. E assim que Henrique, ele entrou naquele aguaceiro, ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu, muito magro, muito pequeno, ele perdeu o equilíbrio num segundo, mas ele conseguiu se firmar. Cada passo era uma luta. Eu via se é que ele tinha músculos, eu via músculos dos braços tensionados, o corpo inclinado contra a água, e o menino estava a alguns metros à frente dele, sendo arrastado, levado, rodando, batendo em algo invisível. As pessoas dentro da loja se amontoaram perto do vidro. Algumas rezavam, outras choravam. Moço, não vamos! Chamar o bombeiro! Eu não conseguia fazer nada, além de olhar. Meu Deus, alguém sussurrou atrás de mim, meu Deus, e vi quando o Henrique avançou mais, mergulhando parte do corpo para tentar chegar no menino. Por um momento, pareceu que ele fosse conseguir. O braço esticado, os dedos quase tocando a camisa do garoto. Foi quando a água subiu de repente, como se a rua tivesse aberto a boca. A correnteza puxou os dois. Sumiram. O menino sumiu primeiro. O Henrique sumiu depois.
Não. Não, não. Não. Não é possível. Não é possível. As pessoas gritavam, mas eu já nem escutava mais aqueles gritos. A vendedora, ela tinha acabado de vender o vestido para mim. A vendedora falava alguma coisa, eu não escutava nada. A correnteza tinha puxado os dois. Eu vi quando a água pesada passou por cima deles. Eu falei, ainda baixo, como se eu pudesse ser escutado, e lógico que não. Henrique! Minhas pernas falharam. Sentei no chão da loja desesperada. Eu nem percebi que eu tinha sentado no chão da loja. O barulho da chuva ficou distante, substituído por um zumbido dentro da minha cabeça. O coração batia tão forte que doía. A vendedora que havia vendido o vestido para mim falou, já liguei para os bombeiros. Ela disse, eu já liguei para os bombeiros. Escutei ela falando ainda assim de longe. Mas gente, um homem e um menino foram levados pela correnteza. Escutei. As equipes já estavam sendo acionadas. O aviso, não tente entrar na água. Permaneçam no local seguro. Aviso do bombeiro, tarde demais. O meu Tiquinho não estava mais. E o menino também não. Desliguei sentindo que nada era seguro naquele momento. Quando eu digo desliguei a minha mente daquilo tudo. Tentei voltar a mim. A chuva foi de verão, foi forte, foi pesada, mas a chuva de verão não dura muito. Aí começou a diminuir. Aos poucos. Cansada do estrago que causou a chuva, foi parando. A água ainda corria forte, mas já não subia. Quando finalmente eu consegui sair da loja, a rua parecia outra. Lama, lixo e um silêncio pesado. Eu corri, segui o caminho que a água tinha feito, chamando o nome dele e olhando para cada canto. Henrique! Henrique! Tiquinho! Eu gritava sem resposta. Nenhum sinal, nenhum corpo, nenhum menino. Só a certeza insuportável de que algo muito errado tinha acontecido. E no meio daquele vazio eu soube. Eu precisava avisar quem mais amava aquele homem tanto quanto eu. O celular parecia pesado demais na minha mão, como se fosse feito de chumbo. Eu caminhava sem rumo pela calçada encharcada, o coração disparado, os olhos buscando algo que talvez não existisse. Cada segundo sem notícia parecia criar um medo novo, mais fundo e mais cruel. Parei perto de um poste, me apoiei nele. Minhas pernas não sustentaram direito. E respirei fundo, sentindo que o ar nem chegava até meus pulmões. Eu precisava ligar. Comecei pelos meus pais. O telefone chamou umas 2, 3 vezes e quando eu desliguei com medo da própria voz, Pietra, a voz da minha mãe, soou. Pietra? Perdi o controle. Mãe! Falei falhando. Mãe, aconteceu uma coisa. O que, filha? Você tá chorando? O que foi? Engoli seco, tentando organizar os pensamentos que se recusavam a se alinhar. Eu e o Henrique, nós estamos aqui no centro da cidade. Começou uma chuva muito forte. Contei para ela. Do outro lado, o silêncio. E o que aconteceu com o Henrique? Meu pai perguntou.
Meu peito apertou tanto que eu achei que fosse desmaiar. Ele se jogou, pai, para ajudar um menino. E você deixou? Ele se jogou, pai. Eu ouvi a minha mãe soluçar, meu pai ficou em silêncio. E onde você está? No centro. Chamei os bombeiros. Minhas mãos tremiam. Pensei em não ligar para os pais do Henrique. Pensei em esperar. Mas eles também tinham direito de saber, porque eles amavam o Henrique tanto quanto eu. Disquei. Chamou de novo. E quando a mãe dele atendeu com aquela voz doce que sempre teve comigo, meu coração se partiu. Oi, Pietra, tudo bem, minha filha? Não, ô, dona Helena não tá não. Sabe o que aconteceu? Eu contei para ela. O grito da mãe dele ecoou dentro de mim. O pai dele se manteve firme, tentando organizar o que não tinha ordem. A gente vai para o hospital mais próximo, se tiver notícias, ligue. Desliguei, sentindo um vazio que me obrigou a agachar no chão. Foi então que, algumas quadras à frente, eu vi uma aglomeração. Um grupo grande de pessoas, policiais, bombeiros, curiosos. Meu coração disparou de novo. Corri, abrindo o espaço entre as pessoas. O que aconteceu aqui? Eu perguntei a um homem. Resgataram o homem, um menino. O homem, um menino, ele estava agarrado no menino. A enchente levou, os bombeiros acharam eles mais para baixo ali, ó. Meu corpo gelou. E eles estão vivos? Eu perguntei quase sem voz. O homem balançou a cabeça incerto. Sabe quando a pessoa não sabe se sim, não sabe se não? Não sei dizer não, levaram direto para o hospital. No hospital não houve abraços. Eu entrei. O som do hospital deu aquele arrepio estranho. Eu me aproximei do balcão da recepção, a minha voz saiu fraco. Ô moça, deram entrada aqui hoje um homem e um menino, vítima da enchente. A atendente digitou algo, mas logo desistiu. Você tem um nome? Não, meu nome tenho. Porque um é meu noivo, é Henrique. O menino eu não sei. Ela continuou digitando, meu coração batia no mesmo ritmo. Um momento só. Esse momento foi uma tortura, ninguém respirava direito. Chegou minha mãe, meu pai. Chegaram também os pais do Henrique. A atendente voltou. Eles deram entrada aqui. Meu corpo inteiro gelou. Eles estão vivos? Eu perguntei, eles estão vivos? Quase que implorando. Ela levantou os olhos para mim. Pela primeira vez vi algo além da postura profissional. Estão sendo atendidos. O médico virá falar com a família. Atendidos? Atendidos significa não mortos. Sim, não liberados, né? Eu estou entendendo. Atendidos, não mortos, né? Não liberados. Um relógio grande na parede parecia zombar de nós, avançando lento demais. Cada minuto durava uma eternidade, ninguém falava muito. O silêncio era pesado. Aí começa aquelas coisas. A minha mãe, como é que você deixou ele com aquele corpo? Aí vem a história do corpo. Ele com aquele corpo dele, como é que você deixou ele entrar nessa água, filha? Aí a mãe do Henrique escutou. Veio também, mais ou menos no mesmo tom. Eu não podia ter feito isso. Nem nadar ele sabe. Nem nadar ele sabe. Foi decisão dele. Mas você não pode impedir. Que jeito? Ele correu para a água. Foi nessa hora que eu vi um casal sentado algumas cadeiras à frente. Um senhor e uma senhora, gente bem vestida. Eu percebi quando alguém falou, são os pais do
do garoto. A mulher levantou os olhos, cheio de lágrimas. Meu filho, ela falou. Edilson, o nome dele. Meu coração apertou. Eu sou a noiva do homem que tentou salvar o seu filho. Falei sentindo a voz falhar. O meu noivo chama Henrique. O homem se levantou na mesma hora. Foi ele, é? Perguntou emocionado. Foi ele que entrou na água para salvar o Edilson? A mulher começou a chorar mais forte. Agora a gente só podia esperar. Então, após um longo tempo, o médico apareceu e respirou fundo antes de falar. Família do senhor Henrique e do menino Edilson? Sou eu, respondi. Quando eu falei eu, vieram mais 4 comigo. O casal também se colocou de pé. A minha pergunta foi: eles estão vivos? A minha pergunta foi: eles estão vivos? Não sei por que o médico olhou para o casal, por que o médico olhou para mim. Falasse logo! Mas o médico falou: sim, eles estão vivos. Ai, meu Deus. Estão vivos. As minhas pernas aí que cederam. Sei lá, alívio, medo. Tudo isso pesando no meu peito. Eles estão vivos. Mas o médico continuou. Precisaram ser internados, sofreram escoriações e ingeriram bastante água. Essa água é infectada. Estão em observação. Não mortos, machucados, vivos. Estão bem. Estão bem? Chorei de alívio. Nós nos abraçamos. Meu pai, minha mãe, os pais do Henrique, eu, o casal. No dia seguinte, eu já estava no hospital. Corredor silencioso demais. Eles tinham passado a noite estáveis. Eu visitei o menino. Eu visitei o Henrique. E aí, com a permissão do teu ouvinte, eu vou avançar o tempo. Porque tem uma hora que a gente precisa disso. O meu herói, o Tiquinho, meu herói, ele voltou para casa. O menino seguiu a vida dele. A vida seguiu. Eu e o Henrique nos casamos. Tivemos 2 filhos, que na verdade cresceram sem saber exatamente o peso daquele dia, mas sentindo mesmo sem entender que a coragem do pai moldou muita coisa ao redor deles. O pai é o Tiquinho, magrinho, mirrado, como diz aquele meu primo, o Roberto, gozador o Roberto, nosso escultor de suspiros. É o meu marido, escultor de suspiros. Mas se a gente parar para pensar, o suspiro é doce, né? Suspiro é um doce delicioso. Ainda mais quando a gente mistura com determinadas coisas. Meu escultor de suspiros. O Henrique, depois daquilo, nunca mais foi o mesmo homem. Quando eu digo nunca mais foi o mesmo homem, foi porque ele ficou ainda melhor. Continuou trabalhando como gesseiro.
Mas houve um momento, e você sabe como é o Brasil, que meu marido ficou desempregado. Anos depois. Quando eu digo anos depois, 15 anos tinham se passado desde aquela data. Alguém indicou uma empresa para o meu marido ir pedir um emprego. A situação já estava periclitante. Ele precisava trabalhar. Ele foi atendido na empresa, deixou o currículo. E quando alguém leu o nome dele, Henrique Soares Lima, levaram até a pessoa responsável pela empresa. E a pessoa responsável pela empresa era o Dr. Edilson. Vocês sabem quem era o Dr. Edilson? Se não sabem, eu vou revelar agora. Era o menino daquele dia. Sim, era ele. O menino que o meu herói havia salvado. E ele fez questão de receber pessoalmente o Henrique na sua chique sala da empresa. Quando o Henrique entrou, o rapaz olhou assim para o Henrique e falou para ele: "O senhor se lembra de mim?" O Henrique olhou para aquele rapaz bem vestido, de terno, responsável pela empresa, e falou: "Desculpa, senhor. Não me lembro. Mas eu vou dizer para o senhor quem eu era, porque o seu nome eu nunca mais esqueci e vive marcado lá em casa até hoje." "O meu nome? Uai, que foi que eu fiz?" "O senhor um dia salvou a minha vida numa enchente no centro da cidade." Meu marido começou a chorar. Ele começou a chorar porque jamais ele havia feito aquilo pensando em qualquer recompensa na vida. Como não teve nenhuma recompensa naquele dia. Mas ele estava de emprego novo arrumado. E desta vez não era um emprego qualquer. Ao invés do trabalho braçal com o qual ele estava habituado, ele se tornou um funcionário de confiança daquela empresa que era dirigido pelo Edilson. Na verdade, pelo Dr. Edilson. Ô Paulinho, essa história eu faço questão de contar porque ela valoriza e enaltece certos aspectos. Meu marido nunca foi um homem forte, mais baixo do que eu, mirrado, catatal, todos os apelidos que você puder imaginar. Tiquinho, o apelido dele. Todos os apelidos que você puder imaginar, ele os teve, desde que esses apelidos demonstrassem a pequenez física dele. No entanto, essa história enaltece que você não precisa ser o mais forte fisicamente. Você precisa ter o melhor coração, de onde você estiver sempre, para que você se prevaleça e seja reconhecido como ser humano. Foi por isso que eu me apaixonei pelo Tiquinho. Foi por isso que as pessoas nunca entenderam por que aquela mulher de 1,70 m e 90 kg tivesse se apaixonado por um homem assim, pequeno, longe de ser um atleta. O Tiquinho. Ele continua sendo o Tiquinho,
no apelido. Mas para mim, o maior homem que eu já conheci em toda a minha vida. É assim que termina a minha história. E como eu gostaria que as pessoas que estão te acompanhando mandassem os seus comentários a partir de agora. Chamavam ele de vento, de sombra de quase nada, mas dentro daquele peito, batendo tinha uma espada. O corpo era fraco e fino, mas o coração era aço. E no meio da tempestade, fez do medo seu abraço. Tiquinho, oh Tiquinho, mirradinho de coragem gigante. O mundo te chamava pequeno, mas teu gesto foi o mais importante. Quem não é o maior pode ser o melhor, e o teu amor foi o teu motor. Tiquinho, oh Tiquinho, o herói que o tempo não levou. Anos correram na enchente do tempo, a vida virou maré, mas o bem que ele fez, menino, voltou com força de fé. O menino cresceu, virou dono, mas nunca esqueceu do olhar do homem pequeno e puro, que o ensinou a nadar. Tiquinho, oh Tiquinho, mirradinho de coragem gigante. O mundo te chamava pequeno, mas teu gesto foi o mais importante. Quem não é o maior pode ser o melhor, e o teu amor foi o teu motor. Tiquinho, oh Tiquinho, o herói que o tempo não levou. E se um dia alguém te disser que tamanho é o que faz o homem, lembra de Tiquinho e responde: o tamanho é o bem que a gente some.